Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um evento. Hoje eu irei falar com vocês sobre os benefícios da fotobiomodulação no tratamento das feridas complexas de extremidades, né? Que são aquelas feridas que estão localizadas na perna e pé, tá bom? Aproveite e tirem depois, posteriormente, todas as dúvidas de vocês no decorrer do evento com os demais professores e também vou deixar o meu contato para que vocês possam depois esclarecer alguma dúvida que ficou, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou enfermeira, sou especialista em enfermagem dermatológica, capacitada em laser terapia. Dentro da minha carreira acadêmica, estou dedicada aí a algum tempo na avaliação e tratamento de pessoas com lesões complexas, principalmente de etiologia vascular, que são as lesões de extremidade, tá? Então, durante o meu mestrado, eu estudei pessoas com úlceras venosas. Hoje, no meu doutorado, né, não estou especificamente na etiologia das úlceras venosas, mas também trabalho com lesões complexas e tenho experiência aí na avaliação e tratamento dessas pessoas, principalmente de etiologia venosa. Então, vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a utilização desta tecnologia na cicatrização dessas feridas complexas. Mas antes, né, de utilizar a tecnologia, nós temos que compreender alguns princípios básicos para que a luz penetre melhor no tecido biológico. Então, o que são essas feridas complexas? As feridas complexas, elas são aquelas feridas que a gente considera que são difíceis de cicatrizar. Então, dentro dessas lesões difíceis de cicatrizar, nós podemos destacar as feridas crônicas e algumas feridas agudas. Mas quando nós falamos de lesões de extremidade, nós estamos falando de úlceras, tá? Então, nós estamos falando de feridas complexas. Então, o que são úlceras? São aquelas feridas que se tornaram lesões crônicas, tá? Elas apresentam ali, né, uma alta prevalência, e com isso ela gera, né, um impacto socioeconômico e emocional muito grande, porque são feridas que cicatrizam por um longo período, são lesões que modificam a qualidade de vida do paciente. Então, as feridas crônicas, elas geram um impacto socioeconômico muito grande, porque elas são lesões que são difíceis de cicatrizar, o tempo é prolongado e também altera toda a qualidade de vida do paciente, né? Requer uma atenção multiprofissional, e dentro desta equipe multiprofissional, nós vamos avaliar o paciente em toda a sua dimensão, né, psicobiológica, né, para a cicatrização dessas feridas. Então, essas úlceras de pernas são lesões que resultam muitas vezes, né, do comprometimento vascular e de algumas outras etiologias, como lesões neuropáticas. Então, elas são localizadas ali na extremidade inferior das pernas, né, pé, região ali mais próximo de maléolo, e são consideradas, então, essas feridas complexas, né? Esse aqui é o último consenso que saiu sobre as feridas complexas de extremidade inferior, né? Um consenso internacional que a gente tem uma relevância muito grande, né? É um grupo de estudiosos da Espanha. Então, eles trazem, né, diversos questionamentos, protocolos de tratamento para essas lesões de extremidade inferior. Então, como eu falei, são lesões difíceis de cicatrizar, porque provavelmente tem um componente vascular acometido, ou outras condições, como as neuropáticas, que são as feridas que nós consideramos as feridas dos pacientes diabéticos, tá?
Então, várias doenças, elas podem levar à cronicidade dessas lesões, né? Como a incompetência valvular, a hipertensão arterial, diabetes, né? A trombose. Quando nós pensamos na fotobiomodulação, a fotobiomodulação ela não vai só ser utilizada na ferida, considerando que esses pacientes eles apresentam comorbidades, essas comorbidades elas podem ser manejadas, tá bom? Então, o que é recomendado? O que é recomendado quando a gente define essas lesões? Considerar, né? O que é recomendado considerar? É recomendado considerar que a cronicidade dela, né, essas feridas são recorrentes, né? O início dessas feridas pode ser espontâneo ou acidental, então as lesões nas pernas podem aparecer do nada, ou o paciente ele pode bater a perna em algum lugar, tá? E ainda, né, alguns processos fisiopatológicos da doença pode estar envolvido. Algumas lesões vasculares, posso citar para vocês, são as lesões arteriais, venosas ou mistas, né? E as úlceras neuropáticas são as consideradas, então, lesões complexas que estão localizadas ali nas extremidades inferiores. Então, dentro das lesões crônicas, né, que são as feridas que são difíceis de cicatrizar, as feridas complexas, nós temos a de maior prevalência, as que estão localizadas na perna, né? Então, só para ficar claro para vocês, uma lesão por pressão, queimaduras de grande extensão, elas também são consideradas feridas complexas, né? Só que dentro desse conjunto de feridas complexas, a que nós temos maior prevalência são as que são localizadas na perna, por isso a relevância desta aula do dia. Então, dentro da etiologia das feridas que estão localizadas na perna, a venosa ela é a mais prevalente, tá? E nós consideramos feridas crônicas aquelas feridas que não cicatrizam em 6 semanas, tá? Por que elas podem não cicatrizar em 6 semanas? Por vários fatores. Comprometimento vascular, alguma comorbidade, como eu falei para vocês aqui anteriormente, né? A etiologia ela está referida a algum processo fisiopatológico que pode estar envolvendo todo o organismo do paciente, como são as lesões vasculares. Então, essas feridas, né, que nós consideramos complexas, que são, né, de fato, hoje denominadas feridas de difícil cicatrização, né, nós temos algumas características dessas feridas. A perda de pele é extensa, essas lesões não cicatrizam dentro de um tempo esperado, né? Então, dentro de um tempo esperado, utilizando as terapias convencionais, ela não cicatriza. Então, muito importante aqui, então, já começar a entender por que a laser terapia, né, a fotobiomodulação como um todo, ela é importante, porque já é uma ferida que é lenta para cicatrizar dentro da terapia convencional. Então, quando nós utilizamos um tratamento que vai acelerar esse processo, nós temos aí bons resultados, tá? São lesões que têm infecção, na maioria das vezes, ou elas são colonizadas. Então, vocês vão ver mais para frente as formas que nós podemos utilizar a luz para interagir com o tecido biológico. Então, quando nós pensamos nessas feridas complexas, nós temos que tentar atender todas as necessidades da ferida. Então, por isso, a importância de utilizar tecnologias dentro desse processo de cicatrização do paciente para que possa, então, ter melhores resultados. Os sinais de comprometimento da circulação, ela é muito visto nas feridas complexas, como eu falei para vocês, né? Principalmente ali das lesões de extremidade inferior. A associação com patologias sistêmicas, e aqui eu posso destacar para vocês a diabetes,
tá? Então, o paciente diabético, ele apresenta lesões que vão dificultar. E quando nós pensamos na cicatrização desses pacientes, nós temos que também manejar a doença. E quando a gente utiliza uma tecnologia que ela é amplamente, né, indicada para várias abordagens terapêuticas, como a fotobiomodulação, nós podemos associar para poder manejar essa patologia sistêmica. E as feridas, essas feridas, né, são as que nós consideramos, na maioria das vezes, de extremidade inferior, principalmente em pacientes diabéticos. E o que é, então, uma ferida que não cicatriza? O que é uma ferida que a gente pode considerar que é crônica? Como eu falei para vocês, é uma ferida ali que não cicatriza, né, em média em 6 semanas. Tudo isso são sinônimos, feridas que não cicatrizam, ferida crônica, ou é uma ferida de fato de difícil cicatrização. Quando nós falamos ferida crônica, nós estamos dando um tempo para ela cicatrizar, que é as 6 semanas, tá? Mas a ferida complexa, ela não é só o tempo. A ferida complexa, como vocês viram aqui, ela não está relacionada somente com o tempo. Ela não está relacionada somente com o tempo. Ela está relacionada com outras condições. Perda de tecido, infecção, patologia. Então, por isso que nós consideramos essas feridas complexas, né, que são essas feridas crônicas, feridas que são difíceis de cicatrizar. E aí, quando nós pensamos nela, nós vamos ali fazer uma abordagem para a gente ver se ela está com dificuldade para cicatrizar. Então, por exemplo, uma úlcera de pé diabético, se ela não apresenta ali uma redução de 50%, em 4 semanas, nós podemos considerar, sim, que ela é uma ferida de difícil cicatrização. As úlceras venosas, né? Se ela não apresenta ali 40% da sua redução, a gente também considera uma ferida de difícil cicatrização, entre outras etiologias de ferida. Então, a etiologia da lesão, ela desenvolve, né? Desempenha um grande papel ao considerar se ela é difícil ou não. Então, por isso aqui, mais uma vez, dizendo para vocês que as feridas que estão localizadas nas extremidades inferiores, elas já são feridas de difícil cicatrização, tá? Então, se a gente pensa nisso, nós já temos que fazer um planejamento da assistência já voltado para acelerar essa cicatrização, porque eu já estou te falando que ela vai ser difícil para cicatrizar. E quanto mais tempo a gente tem uma ferida ativa, piores são as condições de cicatrização. Mas por quê, Gabriela? Porque a divisão celular, ela fica recorrente. E aí, então, a lesão, né, e as células que estão envolvidas no processo de cicatrização, elas ficam senescentes. O que é senescência? É quando elas não conseguem desenvolver o papel que ela tem que desenvolver, como, por exemplo, o fibroblasto. O fibroblasto, ele é uma célula que vai ajudar ali na deposição de colágeno. Então, se ele fica senescente, se ele fica ali, né, fazendo divisão celular o tempo inteiro, ele vai chegar uma hora e vai falar assim, eu não quero mais cicatrizar, eu não quero. Então, por isso que quanto mais tempo a gente deixa uma ferida ativa, piores são as condições de cicatrização. Quanto mais rápido, mais precoce a gente utiliza tecnologias que possam acelerar o processo de cicatrização, melhores são as condições, tá? Então, esse gerenciamento dessas feridas complexas deve ser muito bem definido, tá? Nós gerenciamos, né, da melhor forma possível. E uma das recomendações é que esse atendimento desse paciente, ele seja já com especialistas, tá? E aí nós temos algumas ferramentas que nos orientam no gerenciamento dessas feridas complexas, como, por exemplo, a ferramenta Timers, que é um acrônimo que traz vários componentes que devem ser avaliados. E um deles é o R,
que significa reparação, regeneração. Dentro desse componente, né, é tratado que as terapias adjuvantes, elas devem ser utilizadas, tá? No seu momento certo, quando a ferida necessita, tá? E eu já digo aqui, a laser terapia ou a utilização do LED é a tecnologia, tá? Que você já pode começar no gerenciamento, lá no no início do seu planejamento e na assistência do paciente com uma ferida complexa, tá? Então, identificar as terapias adjuvantes e ver a necessidade é o que traz nesse acrônimo, tá? É o fator chave para levar a ferida à cicatrização final. E aí, para isso, a gente precisa entender o processo de cicatrização. Mas, Gabriela, tudo isso para a gente utilizar o laser ou o LED? Sim. Não adianta eu chegar com uma luz se você não sabe qual é o tecido biológico que essa luz ela vai interagir, tá? Então, dentro do processo de cicatrização, nós podemos considerar que ele é um processo dinâmico, complexo, existe uma organização celular evidente, tá? Apresenta sinais químicos, né, para poder, então, as células serem ativadas e uma formação de uma matriz celular. E aí, quando eu falo para vocês que as feridas, elas têm que cicatrizar dentro de um tempo esperado, esse tempo esperado, nós vamos ter que planejar. Só que a ferida crônica, que é a ferida complexa, ela não cicatriza dentro de um tempo esperado, tá? Na maioria das vezes, elas vão cicatrizar por segunda intenção. O que é isso? Ela vai cicatrizar onde nós vamos visualizar um leito, uma borda, uma pele. A ferida que cicatriza por primeira intenção, que é a ferida que tem sutura, né, que tem aproximação de borda, ela é uma ferida que a gente consegue, de fato, ter, né, ver que essas fases da cicatrização, que o processo da cicatrização, ele é previsível, tá? A gente espera. Agora, a ferida complexa, infelizmente, elas apresentam um processo imprevisível. Por isso, mais uma vez, utilizar tecnologias que possam gerenciar o processo dessa cicatrização é o ideal, para que a gente torne a cicatrização o mais próximo do esperado, tá? Então, quando nós falamos na ferida que cicatriza por segunda intenção, é aquela lesão que tem um leito, uma borda, uma margem e uma pele periferida. Nós podemos utilizar a luz em todas essas regiões? Com certeza, tá? Posteriormente, vou mostrar para vocês os direcionadores e como a gente faz a aplicação. Mas, com certeza, nós vamos utilizar a luz dentro da ferida, que é o leito, nós vamos utilizar a luz na borda e nós vamos utilizar a luz na margem e na pele periferida, quando necessário, tá? Então, aqui, por que a gente usa na borda também, Gabriela? Porque a cicatrização da ferida por segunda intenção, as bordas têm que avançar. Ou seja, existe uma contração aqui. As células epiteliais que estão aqui nas bordas, elas precisam migrar para formar, então, aquele tecido róseo, que é o tecido epitelial, que é o tecido fibroso, que vai formar aqui, que é a cicatriz. Ele precisa avançar, tá? E quando ele avança, ele forma aquele tecido rosa, que é o tecido que é a fase que a gente chama de maturação. Essas células que estão aqui, elas precisam estar organizadas, porque senão essas feridas vão abrir, vão ter a conhecida recidiva, tá? Elas vão abrir. Quando a gente utiliza uma tecnologia que consegue modular a organização dessas células que estão aqui, que são as fibras de colágeno, nós temos uma chance menor da lesão recidivar, tá? Então, para vocês entenderem que
A cicatrização por segunda intenção ou por primeira intenção, ela apresenta etapas, fases, que nós chamamos de fases da cicatrização. Então, essas fases, nós dividimos ela em 3 grandes fases, né? Que é a fase primeira inflamatória, que é onde existe ali toda uma ativação de células de defesa, né? Para combater contra qualquer micro-organismo e para preparar aquele tecido lesado para chegar um novo tecido, que é o tecido epitelial que eu acabei de falar para vocês. A segunda fase, nós já temos uma fase nobre, que é a fase proliferativa, tá? Essa fase, ela é evidenciada por uma grande atividade de angiogênese, tá? Só que a ferida crônica, né, a ferida complexa, ela apresenta essa fase lenta. Por quê? Porque a fase inflamatória é a fase que ela vai ficar ali o tempo inteiro brigando para ela sair. Então, nós temos as fases da ferida complexa muito mais lenta, tá? Então, aqui mostrando para a gente que utilizar tecnologia para acelerar as fases é o ideal, tá? Então, a fase proliferativa é uma fase nobre, onde tem a formação de novos vasos. E aí, essa fase, ela tem que chegar. E ela tem que chegar o mais rápido possível, porque é ela que vai ali, né, oxigenar o tecido, a região ali, onde vai formar um outro tecido, um tecido novo, tá? E a última fase é a fase reparadora, que nós chamamos também de fase de maturação. Essa fase, ela é evidenciada por formação daquele tecido rosa, tá? É um tecido menos vascularizado, né? Quando comparado com a fase proliferativa, que é um tecido bem vascularizado, vermelho, que nós chamamos de granulação. Então, essa última fase, ela pode demorar meses até anos, tá? E aí nós já temos evidências científicas que quando a gente utiliza a fotobiomodulação, essa fase, as células que estão ali, elas conseguem maturar de uma forma mais rápida. Então, a organização das células, elas ficam ali melhor, e por isso que nós temos uma cicatriz com uma estética de qualidade quando nós utilizamos tecnologias, tá? Como a fotobiomodulação. Então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando nós temos uma ferida que cicatriza por segunda intenção, nós temos aqui o leito, a borda e a pele periferida. A pele periferida, a gente considera ela de 10 a 20 centímetros da borda. Mas por que você está me falando isso, Gabriela? Porque às vezes nós vamos ter que utilizar a fotobiomodulação na pele periferida, porque ela vai estar deteriorada, ela vai estar com escoriação, tá? E aí, a partir do momento que esse tecido de granulação ele começa a ser formado, que é o tecido nobre, que é a fase proliferativa, nós temos um avanço da borda, né, que a gente chama um avanço das células epiteliais de uma forma mais efetiva. Então, a gente já tem essa formação desse tecido rosa, que é o tecido epitelial, tá? Para o final de tudo, a gente encontrar uma ferida assim, tá? Essa região onde foi lesado, ele jamais vai voltar a ter a força inicial, ele vai perder, e esse tecido formado aqui, ele não é o mesmo que estava, ele é uma cicatriz, é um tecido fibroso, tá? Esse aqui essa lesão aqui é uma lesão de extremidade inferior traumática, tá? Ela se tornou complexa por quê? Porque ela apresentou infecção. Então, esta fase aqui já tinha sido manejado a infecção. Então, quando nós vamos avaliar qualquer tipo de ferida, nós temos que pensar no triângulo de avaliação. Esse triângulo de avaliação, nós vamos olhar para o leito, para a borda e para a pele. No leito, nós vamos avaliar o tecido, a quantidade de exudato e a infecção. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós utilizamos a fotobiomodulação,
Dependendo das condições do leito, nós vamos utilizar uma forma diferente, tá? Existem várias estratégias de utilizar e várias indicações de utilizar o leito, o laser, né? Ou o LED. Mas vai depender da necessidade da ferida. Então, por isso que você tem que olhar para o leito e falar, como que está o tecido? A quantidade de exudato. Tem infecção? E aí eu vou mostrar para vocês quando que a gente utiliza em cada condições delas. Nós temos que olhar para a borda, tá? Por que borda? Porque as feridas complexas vão ter que contrair, tá? Não existe uma aproximação de borda com sutura dessas feridas de extremidade inferior. São feridas vasculares, são feridas neuropáticas, elas vão cicatrizar por segunda intenção. Então, nós temos que olhar se tem uma maceração, que é aquela borda molhada, né, tumefeita, se ela está desidratada, se ela está enrolada, se ela está apresentando ali uma deterioração, que são bordas descamando, descoladas, tá bom? E a pele periferida, Gabriela? A pele periferida também tem que olhar. Se tem escoriação, então, tem uma etiologia de uma ferida, que é a úlcera venosa. A pele ao redor, ela fica muito numa condição muito diferente de outras lesões. Ela apresenta escoriação, ela apresenta uma dermatite, que a gente chama de eczema, né, por conta de vários fatores. E quando a gente utiliza a tecnologia da fotobiomodulação, nós conseguimos manejar essas condições insatisfatórias da pele periferida, tá? Então, o cuidado de uma ferida, ele deve ser avançado. Então, nós vamos atender conforme a necessidade da ferida, tá? Mas, para isso, existem algumas estratégias para a gente, né, atender às necessidades da ferida. A limpeza e o desbridamento, ele é muito importante. Quando nós falamos de limpeza e desbridamento, nós estamos falando do momento em que nós vamos preparar aquele leito para cicatrizar num ambiente favorável. Então, nós vamos tirar toda a sujidade, vai manejar biofilme. E por que tem que ser bem efetivo essas ações da limpeza e desbridamento? Porque se não tiver uma efetividade, a luz não consegue penetrar. Ela vai formar uma barreira e vai ficar ali insatisfatória a utilização da tecnologia, tá? Nós temos que escolher uma cobertura. Por que essa cobertura? Quando eu falo cobertura, é o que vai na ferida para ela poder ficar mais tempo, tá? Se vai uma placa de alginato, se vai uma hidrofibra, se vai um carvão ativado, se vai uma membrana porosa, né? E no cuidado avançado, nós utilizamos a tecnologia complementar. E essa tecnologia complementar que eu estou falando para vocês, eu estou falando da fotobiomodulação, tá? Então, para preparar o leito para receber essa luz, precisa ter uma higiene de qualidade, tá? Esses são os dois consensos que nós temos para orientar uma limpeza e um desbridamento, tá bom? Mas além dessa limpeza e desbridamento, para escolher essa cobertura adequada que a gente vai utilizar depois da aplicação do laser, nós temos algumas orientações para ser seguidas, né? E essas orientações é que vai decidir como que nós vamos fazer a escolha da cobertura. Então, nessa orientação, que é na ferramenta Timers, né? Fala para a gente olhar para o tecido. O tecido que está ali é um tecido que está morto. É um tecido que ele tem uma coloração esbranquiçada, amarelada, é um tecido preto, que é a necrose seca. Essa lesão tem infecção e tem inflamação? Se tiver infecção e inflamação, nós temos que tomar algumas decisões, inclusive para utilizar o laser, tá? Ou LED. Então, quando a ferida está com muita secreção, essa secreção está relacionada com o quê? Com inflamação? Sim,
Então, mais uma vez, mostrando que a importância de associar a fotobiomodulação com a escolha de uma cobertura, tá? As bordas precisam avançar, como eu falei para vocês, e o R vem mostrando, ó, para você fazer tudo isso, tem como você avaliar, então, as melhores práticas, que são utilizar as tecnologias complementares, que vão ali estar junto com outras formas de tratamento. E aqui eu estou falando da fotobiomodulação. E para fechar, o S é para avaliar os fatores sociais, né? E também fatores relacionados com o paciente que está ali relacionado com as doenças. Então, para utilizar essas terapias complementares, né? Nós podemos utilizar o laser ou o LED. Existem outras tecnologias, sim, mas que que não tem como princípio a fonte de luz, tá? Pode ser uma terapia a vácuo e tem um momento dela para utilizar, tá? Mas aqui, né, nós vamos utilizar como fonte a luz. E eu já falo, esta terapia você já pode, quando a ferida se torna ativa, você já pode utilizar. Diferente de outras tecnologias, como a terapia por pressão negativa, que tem um momento correto de utilizar ela, né? Quando nós falamos, né, de outras tecnologias, você tem que avaliar. E a laser terapia ou a utilização do LED, quando a ferida se tornou ativa, lá na fase de inflamação, nós já devemos utilizar, tá? Claro, com a orientação terapêutica da necessidade da ferida. A ferida está com dor, nós vamos utilizar como o laser e o LED. A ferida está com tecido de granulação, como que nós podemos utilizar? O paciente está com dor, essa dor é onde? Tá? A pele periferida do paciente está com alguma escoriação, está coçando, está com prurido, como que nós podemos fazer com a utilização da luz? O enfermeiro, ele pode utilizar a luz no tratamento de feridas? Ele pode, como ele deve, tá? Nós temos a resolução do nosso Conselho Federal 567 de 2018, que deixa claro que nós podemos, né, o enfermeiro, ele pode utilizar novas tecnologias, né, como o laser e o LED, para tratar esses pacientes com feridas, mediante capacitação, tá? Então, vamos já começar falando sobre a aplicabilidade da laser terapia. Tudo isso que eu disse, ou do LED, né? Tudo isso que eu disse até agora era para que vocês começassem a perceber como essas feridas complexas elas se comportam, tá bom? Então, nós podemos utilizar o laser em vários tipos de feridas, exceto as feridas oncológicas, que são consideradas complexas. Porém, elas não estão, muitas vezes, na extremidade inferior, tá bom? O que nós temos ali de feridas que estão na extremidade inferior são as lesões vasculares e as neuropáticas, tá? Mas nós podemos utilizar em outras feridas complexas, como a deiscência e as queimaduras, que são consideradas, né? Mas aqui o nosso escopo é lesões complexas que estão localizadas nas extremidades dos membros, tá? Inferiores. Quais são as contraindicações, né? Lesão que você não sabe o diagnóstico dela, então está localizada na perna, mas você não tem certeza se é uma úlcera venosa arterial mista ou uma úlcera neuropática, não faça. Não faça, tá? Lesão sem diagnóstico não pode utilizar a fotobiomodulação. Como essa lesão que a gente está discutindo, né, nesta aula, são as lesões que estão nas extremidades inferiores, então, os implantes eletrônicos, né, como o marca-passo, ele não vai influenciar, porque está aqui no coração, a ferida não fica aqui no coração, né? Hoje a nossa ferida da aula está localizada na perna, então pode fazer, tá bom? Mas é importante perguntar para o paciente. Sangramento ativo, tá? Qual que é o sangramento ativo? Aquele que ele não está conseguindo ser manejado mediante várias tentativas de
compressão, de utilização de um alginato, tá? Esse é o sangramento ativo. Histórico de câncer, né? No local ali onde você vai irradiar, pode ser na perna? Pode ser na perna, tá? Lesões oncológicas, como eu falei, glaucoma e gestante é uma contraindicação relativa. Por quê? Glaucoma é só caso o paciente for fazer alguma terapia que vai envolver o organismo todo, que é a utilização do laser de forma sistêmica, tá? E tiver descompensado, não tiver uma avaliação com o médico. E a gestante é em caso na região do útero. No nosso caso, a ferida está na perna, então pode utilizar o laser, tá bom? E pacientes que estão ali em uso de algum ácido, tá? Que são esses aqui, né, derivados da vitamina A ou isotretinoína, nós não fazemos, e regiões onde tem tatuagem, tá? Mas como está na perna, e caso apareça uma lesão em cima da tatuagem, aquela tatuagem ela já foi deteriorada, tá? Então, aqui já tem várias evidências, né? Precisamos de mais evidências, sim, sobre a utilização da tecnologia, né? Da fotobiomodulação nessas lesões de extremidade inferior, tá? Quando eu falo mais estudos, são estudos robustos, tá? Nós temos vários estudos de casos, né? Mas estudos robustos, tá? Como ensaios clínicos randomizados que possam demonstrar isso. Esse aqui é um ensaio clínico randomizado, publicado em 2017, onde trouxe, né, a utilização da laser terapia, tá, para o manejo da dor e cicatrização de pacientes com lesões venosas. E foi observado, sim, que as lesões que apresentavam um atraso da cicatrização teve uma cura, tá? E a dor, ela foi diminuída. Eles aplicaram o laser, né, 2 vezes por semana. Esse aqui é um outro estudo também que fala sobre a utilização da laser terapia, né, como a terapia ali que vai ser complementar à terapia convencional em pacientes com pé diabético. E aí observaram também que os pacientes que foram tratados com laser tiveram melhores condições para cicatrizar, tá? Então, as feridas cicatrizaram mais rápidas do que comparadas aquelas feridas que não tiveram a utilização do laser. Esse aqui é um outro estudo mostrando também, né, que a laser terapia, né, ou o LED, né, a fotobiomodulação, de fato, a utilização da luz, né, que é uma luz não invasiva, econômica, multifuncional, que está sendo indicada para tratamento de feridas. Então, por isso, né, que os profissionais precisam conhecer essa tecnologia para que possam desenvolver protocolos clínicos confiáveis, tá? E para desenvolver protocolos clínicos confiáveis, precisamos ter evidências, pesquisas clínicas rigorosas, tá? Esse aqui é um outro estudo que associou a terapia de baixa intensidade, que é o laser, né? O laser de baixa intensidade, com uma calêndula, tá? Que é um óleo, é um ácido graxo essencial, tá? Em pacientes com pé diabético. E eles conseguiram verificar, né, dividindo em vários grupos esses pacientes, que o grupo que teve o laser, né, ele, junto com o óleo, ele teve uma cicatrização, uma redução total ali das feridas. Então, acelerou, tá? Acelerou por quê? Porque foi possível verificar que a utilização da luz junto com o óleo, a calêndula, teve uma ação anti-inflamatória, uma redução da área bem interessante, por causa que tem ali uma formação de novos tecidos, e por isso acelera a proliferação celular, principalmente a ativação dos fibroblastos, e aí consegue cicatrizar mais rápido. Eles utilizaram a tecnologia 3 vezes por semana, então, se a gente for olhar, vai dar ali entre 48, né, a 72 horas de uma sessão para outra, utilizaram um joule de vermelho.
tá? Aqui nós temos a utilização também da luz, só que a luz dentro de um comprimento de onda diferente, dentro do infravermelho, tá? Para tratamento de pacientes com úlceras venosas. E verificaram que houve uma redução da dor utilizando esse comprimento de onda. Então, aqui a gente já começa a perceber que existe indicações de comprimento de onda para o fim terapêutico que a gente quer. Então, aqui a gente já começa a perceber já algumas orientações terapêuticas. Aqui é uma revisão da literatura publicada esse ano, em que verificaram a utilização do laser nas úlceras venosas. Mas, Gabriela, mas quanto úlceras venosas, né? Sim, eu não disse para vocês que as úlceras venosas são as lesões de maior prevalência que estão localizadas na perna, né? Então, nós vamos ter mais evidências sobre esta lesão, e ainda bem. E aí, nessa revisão sistemática, eles verificaram, sim, vários estudos, né? E perceberam, sim, notaram a eficácia da laser terapia no tratamento desses pacientes com úlceras venosas, principalmente quando associava a terapia comum. Qual que é a terapia comum para tratamento desses pacientes venosos, com lesões venosas? A gente fala terapia comum, que é a terapia convencional, mas que é considerado padrão ouro, que é a utilização da terapia compressiva, tá? Então, quando associou a laser terapia junto com terapia compressiva, agentes tópicos e ainda fármacos, demonstrou uma eficácia melhor, porém, eles concluíram que precisam de estudos mais concisos para uniformizar os parâmetros, tá? Para saber de fato, né, a dose, o comprimento de onda melhor indicado para esses pacientes. E aqui, então, eles trouxeram no trabalho, né, a evolução da cicatrização ali em mais ou menos 63 dias, né? O quanto foi rápido. E o que eu gostaria aqui também de destacar é como o tecido formou aqui, né? A gente sabe que uma vez o tecido lesado, ele jamais volta à força inicial. Então, ele fica uma cicatriz diferente, ele fica uma cicatriz mais frágil. E essas lesões venosas, ela tem uma taxa de recidiva muito alta. Então, ela pode abrir em 4 semanas. Então, quando a gente tem um tecido recém-formado mais forte, a gente tem menos chance de recidiva, junto com todo o conjunto de práticas para prevenir essa recidiva, como a utilização da terapia compressiva, é lógico. Mas olha aqui esse tecido rosa bem formado. Aqui também, tá? A gente tem uma melhor condições dessa cicatrização. Então, para preparar esse leito para receber essa luz e ter melhores condições, né? Precisa ter um leito que está ali viável para receber ou o comprimento de onda do vermelho ou do infravermelho, tá? Nós sabemos que o comprimento de onda do vermelho, ele atinge ali células que estão nas camadas mais superficiais da pele, né? Epiderme, ali um pouquinho da derme, tá? E o infravermelho, os tecidos mais profundos, células que estão em tecidos mais profundos. Então, depende muito do que você quer, né? O que você deseja com a sua abordagem terapêutica, tá? O que vocês não podem esquecer é que existe tecidos no leito da ferida que pode fazer barreira e a luz pode não penetrar, como essas lesões que apresentam esse tecido necrótico seco, uma necrose por coagulação, que muitas vezes aparece nos pacientes que têm isquemia, tá? Aqui também, né, embora aqui tenha algumas regiões de tecidos desvitalizados, mas a gente pode ali aplicar em outras regiões. E aqui é o ideal, que é um tecido de granulação, com tecido vivo, né, vermelho vivo, vai interagir melhor com a luz. Então, preparar o leito para receber a luz é um dos passos iniciais para ter um resultado satisfatório, tá? E aplicar de uma forma correta. E, claro, né, mais uma vez, atendendo toda a necessidade da ferida em relação a tecido, exudato, borda, né? Então, aqui vão algumas orientações terapêuticas. Para cicatrizar, ou seja,
O que nós podemos utilizar dentro do leito da ferida? O laser vermelho. Porque o laser ele vai interagir melhor, tá? Com as células que precisam ali cicatrizar. Então, o laser vermelho, né, ele vai gerar ali mais ATP, por causa que vai, né, ativar ali as mitocôndrias. E aí, se tem mais ATP, nós temos os fibroblastos mais ativos, né? Se tem mais energia para as células ali vão ficar mais ativas, e uma delas são os fibroblastos, tá bom? Sem falar também que vai ajudar na formação de novos vasos, que é a angiogênese, tá bom? Quando que nós utilizamos para cicatrizar? Entre 48 a 72 horas. Por que não pode utilizar menos com o objetivo de cicatrização? Porque senão pode dar uma dose muito alta e essas células ficarem lentas, e ao invés da gente ativar, né, ao invés da gente estimular, nós vamos inibir. Então, a gente não quer inibir, porque as feridas complexas, elas já são lentas, e aí se a gente dificultar, né, aí nós não vamos ter o nosso resultado esperado, que é a cura. Para a dor e para inchaço, para edema, nós utilizamos o infravermelho. Então, se você perceber que a perna está com edema, que a pele periferida está com edema, está um pouco dolorosa, você pode utilizar o infravermelho. Pacientes com úlceras venosas, eles apresentam muito edema, tá? Então, a gente pode associar claramente, com muita segurança, o laser infravermelho ao redor da perna ali, né? Da ferida, eu digo. Em várias regiões a gente pode utilizar, tá bom? E aí a gente pode fazer entre 24 a 48 horas. Ah, eu quero fazer um planejamento onde vai casar, né? O mesmo dia, então vai dar certo o mesmo dia com da cicatrização, então faça os dois a cada 48 horas, não tem problema. E aqui vai uma informação muito importante, a janela terapêutica, tá? A janela terapêutica para cicatrização, para inflamação e para analgesia. De forma geral é assim, mas grave essa informação que eu vou falar. Para cicatrização, nós temos que ter uma janela terapêutica onde a gente não vai causar inibição. Nós temos na literatura de 1 a 4 joules, tá? E aqui vai minha opinião de especialista, que lesões crônicas, nós podemos até dar uma dose um pouco maior, 2, máximo ali 3, difícil ser 3, tá? 4 a gente nunca vai aplicar, tá? Por isso que a gente precisa de novos estudos clínicos que demonstram isso. Então, para cicatrizar, para utilizar no leito da ferida, nós vamos utilizar 1, 2 nessas feridas crônicas, tá? Para inflamação, nós podemos ali um pouquinho mais, mas não dentro da ferida. Por que não? Porque se você for dar uma dose de 4 joules, você pode causar uma inibição. Mas a inflamação está ao redor. Eu posso ali aplicar 4 joules, 3 joules? Pode sim, tá? Mas se estiver dentro da ferida, não. Pode deixar que o vermelho já vai fazer a modulação da inflamação, tá bom? E a analgesia? A dor, ela está na ferida ou em outra região? Porque se estiver na ferida, você não vai poder aplicar 4, 9 joules, tá? Para analgesia, as doses são maiores. Mas se tiver a dor na ferida, não faça isso, porque senão você vai causar uma inibição. Saiba que a luz, tanto vermelha quanto infravermelha, ela vai agir na modulação das células, tá? Só que, claro, que a luz vermelha, ela tem um mecanismo de resposta e a luz infravermelha tem um outro mecanismo de resposta, tá? Mas ambas vão chegar no nosso objetivo, que é dor, inflamação, cicatrização. Só que uma vai chegar mais rápido do que a outra, tá? Então, se a ferida está doendo, pode deixar que o vermelho vai ajudar. Agora, ao redor está dolorido, aí você pode aplicar ali doses mais altas ao redor, tá? Mas não na ferida. Como que a gente aplica?
de forma pontual, tá? E não por varredura, por pontos, tá? Então, essa ferida aqui é uma úlcera arterial, tá? Apliquei vários pontos aqui. E por que não apliquei aqui? Porque aqui vai fazer barreira, não vai ter interação nenhuma. Então, você vai aplicar onde vai ter interação com o tecido, tá bom? Por que eu apliquei vermelho aqui? Porque é cicatrização. Eu quero cicatrização, eu quero formação de novos vasos, tá? Tá numa etapa, tá na fase de proliferação. Eu preciso de células ali que vão aumentar para poder, então, as células epiteliais migrarem. A gente pode ou não encostar. Existem 3 formas de aplicação. Não contato, superficial ou leve compressão. Depende do tecido biológico que você quer tratar. Na ferida, a gente não vai encostar, tá? Então, a gente vai fazer não contato. O superficial, você até pode fazer quando for na pele íntegra, tá? Na pele íntegra aqui ao redor, você pode fazer o superficial. E a leve compressão você pode fazer em casos de edema, tá? Aí você vai ter que encostar. Então, se o dedo, né, ou ali a região de dorso do pé tá com edema, pode fazer. Região ali próximo de maléolo está com edema, você vai fazer uma leve compressão. Lembrando sempre os comprimentos de onda, para cicatrizar vermelho e para dor e edema infravermelho. Tá? Então, você vai ter que mudar ali o seu comprimento de onda no aparelho. A forma também que a gente tem que ficar muito atenta, como você vai posicionar o seu aparelho, tá? Então, a posição é perpendicular à superfície que vai ser tratada, porque a luz, né, laser, ela tem ali uma coerência, ela é unidirecional, tá bom? E aqui, mais uma vez, mostrando para vocês. Não tem como eu aplicar nenhuma luz aqui dentro dessa ferida. Tem necrose seca, não vai interagir. Vou deixar o paciente sem a utilização da tecnologia? Não. Eu vou fazer o planejamento das melhores práticas, que é utilizar produtos que vão fazer essa retirada do tecido, esse desbridamento, mas eu vou ajudar na retirada. Então, eu posso utilizar o quê? A luz ao redor, tá? Aqui, por exemplo, é pele íntegra, a gente pode utilizar o infravermelho. Então, depende muito da região que vai ser tratada, tá? E preparar esse leito para receber a luz depois que retirar esse tecido. Aqui também, nós temos vários tipos de tecido aqui nesse leito, granulação, esfacelo e necrose seca. O esfacelo e a necrose seca não deixa a luz penetrar, mas eu tenho um pedaço aqui, uma região que tem granulação. Então, eu vou colocar a luz vermelha onde tem granulação, tá? E aqui, infelizmente, não vai interagir, eu nem preciso. Mas ao redor eu posso ajudar, e ainda mais que tem algumas regiões de maceração, né? Que essa maceração aqui pode romper o tecido, então ela fica molhada. Se fica muito molhado, o tecido biológico ele pode romper, tá? Aqui mostrando para vocês uma úlcera venosa, tá? Então, no leito, a gente pode utilizar o vermelho. E ao redor, depende do que você for ver ao redor. Aqui, nesse caso, vai ter que ser o vermelho também que está na pele, porque é uma pele que está com eczema. O que é eczema? Essa dermatite. Se essa dermatite ela evoluir, o que vai acontecer? Vai abrir ferida satélite, lesões satélites. Então, a gente vai utilizar o vermelho para cicatrizar. E aí, se só tiver ali com uma leve inflamação, né, com inchaço, a gente pode utilizar o infravermelho. Mas se o vermelhidão ele tiver muito evidente, aí você vai ter que utilizar o vermelho, tá? Então, se tiver muita hiperemia, aí você utiliza ali para diminuir esse processo de inflamação. Aqui, mais uma vez, vou mostrar para vocês, tá? Então, percebam que essas lesões que estão localizadas na perna, elas têm características clínicas próprias, né? São lesões maiores, são lesões que têm uma
uma condição periférida diferente, são lesões que ficam muito tempo inflamadas, né? Então, por isso a importância de utilizar tecnologias que possam acelerar. Então, aqui também, né? Ao redor, nós podemos utilizar o vermelho em caso de deterioração, né? Escoriação, dermatite, e no leito também vermelho, tá? Essa aqui também, né? Tem bastante epiremia, tá pronta ali, né, com grande chance de romper, então nós vamos utilizar o vermelho para fortalecer, oxigenar esse tecido, diminuir a inflamação e cicatrizar, principalmente algumas lesões que já vão aparecendo. Aqui também utilizei o vermelho em tudo, né, tanto no leito quanto nas bordas, tá? E na pele periferida. Tem bastante edema, se tiver bastante edema, você pode associar com infravermelho, por exemplo, aqui nessas regiões, tá? Aqui também, né, mostrando para vocês por que foi utilizado o infravermelho, porque é uma pele que está íntegra, uma pele que não está ali deteriorada. Então, não tem receita de bolo, tem as orientações em que vocês vão olhar para a ferida que está ali na perna e ver qual que é a necessidade. O leito sempre vai ser vermelho. Isso tudo é a terapia tópica, tá? Mas dentro da laser terapia, nós também podemos utilizar terapia, outras formas da luz interagir com o tecido. Nós temos a terapia fotodinâmica, que é muito utilizada para essas feridas complexas, uma vez que são feridas colonizadas e também infectadas. A terapia fotodinâmica, né, conhecida como PDT, ela vai ter uma ação ali de destruição e inativação dos micro-organismos, fungo, bactéria ou vírus. Essas lesões que estão localizadas na perna, muitas vezes elas têm bactérias, tá? Então, a utilização de um agente fotossensibilizador junto com um comprimento de onda específico. Qual comprimento é esse? Vermelho. E com uma dose específica, que são, né, uma energia específica, que é a dose que a gente vai utilizar, 9 joules, tá? Então, aqui mostrando para vocês, por exemplo, uma úlcera venosa, onde, com muita dor, muita secreção, nós temos que utilizar o quê? Terapia fotodinâmica. Lembra lá no triângulo de avaliação que tem que olhar para o leito? O leito tem que ver o tecido, exudato, infecção. Um exudato muito abundante quer dizer que tem bactéria, porque a bactéria ali, ela vai, né? Ela vai começar a deteriorar o tecido, vai aumentar a secreção, por causa que elas vão morrendo também, dependendo da cobertura que você coloca. Então, pode ter odor, tá? Então, por isso, a importância de utilizar a terapia fotodinâmica. Então, percebam que você tem que olhar para a ferida para atender a necessidade dela. E, nesse caso, uma ferida com odor, com tecido desvitalizados e com bastante exudato, nós temos que fazer a terapia fotodinâmica, tá bom? Posso fazer terapia fotodinâmica todos os dias? Não é o indicado, tá? Você pode escolher 1 ou 2 vezes na semana e os outros dias você faz a terapia tópica normal, utilizando o vermelho. A terapia sistêmica a gente também pode associar junto com esses pacientes. Lembra que eu disse que essas feridas complexas, os pacientes apresentam comorbidades, por isso que elas se tornam complexas? Então, mais do que nunca, nós temos que associar, sim, a laser terapia sistêmica, tá? Porque vai melhorar o restabelecimento do funcionamento do paciente, do corpo do paciente, sistema enzimático, antioxidante, competência imunológicas. Então, o paciente ele vai ter mais condições para a cicatrização acontecer de uma forma mais tranquila, tá? Vai melhorar sono, e o sono também ele é muito importante para a reparação tecidual, uma vez que os fatores de crescimento eles estão todos ali durante a noite, tá? Então, a terapia sistêmica pode ser associada também, né? E você vai avaliar o paciente, os medicamentos dele. Muitas vezes o paciente ele é diabético, hipertenso, e quando nós associamos essa terapia, já tem estudos que mostram que a pressão diminui, os níveis glicêmicos também diminuem, então por isso que você tem que associar, mas de uma forma segura, tá?
A úlcera venosa, dando alguns direcionadores clínicos para a gente finalizar. A úlcera venosa é uma ferida, né, de maior prevalência. Então, no leito, a gente vai utilizar o vermelho e ao redor, né, a pele periferida, o infravermelho. Só que se tiver condições ali de deterioração, nós temos que utilizar o vermelho. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o vermelho. Já nessa ferida, a gente pode utilizar o infravermelho, tá? 1 a 2 joules entre 48 a 72 horas. Como é uma lesão que tem uma interferência muito no sistema linfático, por isso que tem muito edema, nós podemos associar a drenagem linfática, tá? Para melhorar as condições vasculares da perna. A úlcera arterial, nós temos que ter muito cuidado com ela e saber identificar os sinais clínicos do paciente e da ferida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Dor. A dor é algo muito presente nessa ferida. Então, não adianta ficar fazendo 9 joules de infravermelho. Não adianta ficar fazendo 6 joules de infravermelho. A dor não está relacionada com a ferida. A dor está relacionada com a doença dele. E, infelizmente, o laser não vai tratar a doença dele, que é uma obstrução. O laser não vai lá e trata essa obstrução. É preciso uma intervenção cirúrgica, tá bom? Aí, depois que ele fez a intervenção cirúrgica, aí sim o laser vai responder dentro do esperado. Por que eu falo isso? Para não ficar frustrante, tá? Estou fazendo laser no paciente que tem uma úlcera arterial e ele não está melhorando, não desbrida, a necrose fica ainda seca, tem tecido morto na ferida e a dor está intensa. Claro, não está relacionado com a terapia que você está fazendo, está relacionado com as condições de cicatrização dele, porque foi ali uma doença que levou, né, uma obstrução, por isso que a gente chama de isquemia crítica. Então, o paciente que está com uma necrose seca, que não desbrida, uma dor intensa, ele tem uma isquemia crítica, não é o laser que vai resolver. Então, você precisa ter muita consciência disso para que possa ser indicado, encaminhado para o médico vascular, tá bom? Como que faz essa drenagem linfática, né? Uma drenagem desenvolvida, né? As orientações que a gente fala, né? Técnica de drenagem linfática de Almeida Lopes, tá? Onde nós vamos ativar os linfonodos, tá? E aqui no nosso caso, né? Das extremidades inferiores. Então, região de poplítea, tibial, femoral, nós vamos ativar essas regiões de linfonodos. Qual que é a dose que a gente utiliza? De 3 a 4 joules, depende muito do fototipo da pele do paciente, mas na maioria das vezes nós vamos ativar com 3 joules dentro do comprimento de onda do infravermelho. Nós podemos fazer esta aplicação a cada 3 dias no paciente. Já conto para vocês que tem resultados fantásticos, o cansaço na perna diminui, as condições de circulação melhoram e a cicatrização ela tende a ser um pouco mais rápida. Quando nós falamos do LED, né, agora a gente falou muito do laser. Quando nós falamos do LED, né, dentro da fotobiomodulação, ela também pode ser utilizada. Qual que é a vantagem, vamos dizer, para essas lesões que estão na extremidade inferior? Quando nós temos essas lesões nas extremidades inferiores, vocês viram que são lesões mais extensas. E aí, quando a gente utiliza o LED, né, hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos um cluster como esse aparelho, que tem vários pontos que vão ser emitidos à luz. Então, a sessão, a terapia, ela se torna um pouco mais rápida, porque nós vamos ter vários emissores de luz. Diferente ali do laser, quando a gente utiliza só um emissor. Mas também hoje nós temos também emissores com vários, né? Com vários pontos de emissão de laser, que também está formando ali um cluster. Então, o cluster é esse aparelho que vai ter vários emissores. Temos tanto no LED quanto no laser. E esse aqui é o LED, tá? Nós temos dentro do infravermelho, dentro do vermelho,
com o mesmo raciocínio clínico. Só que o LED tem uma outra orientação, porque o LED tem outros comprimentos de onda, como o azul, como o violeta, que ele vai ajudar ali no processo diferente, né? Então, quando nós fazemos a fotodinâmica, que é para destruir essas bactérias, numa ferida muito grande, a gente vai ficar muito tempo. Então, por exemplo, essa lesão aqui é muito grande, tá? E aí nós vamos ter que ficar 9 joules em cada ponto. Colocar o azul de metileno, né? Esperar o tempo e depois fazer em cada ponto. Mas quando a gente utiliza o LED dentro do comprimento de onda do azul e do violeta, nós já temos ali um efeito bactericida. Então, se torna interessante para a prática clínica, tá bom? Mas posso utilizar o laser junto com o azul de metileno? Pode. Só estou mostrando que quando a gente utiliza o LED, né, que dentro desse cluster e dentro do comprimento de onda do azul, nós temos um atendimento um pouco mais acelerado, tá bom? Então, o LED vermelho, ele também pode ser utilizado para fazer a fotodinâmica, com uma região um pouco maior, né? E ajudar na cicatrização. E o infravermelho ali para o manejo da dor, né? Modulação do processo inflamatório também. Então, para concluir, né, a fotobiomodulação, né, ela tem como benefícios a modulação da fase inflamatória, que é a fase em que essas lesões complexas ficam estagnadas, ficam muito tempo ali nessa fase. Então, ela consegue modular para a gente poder acelerar a cicatrização. Aumenta a taxa de proliferação celular, então a gente tem ali a cicatrização um pouco mais rápida, tá? Induz o aumento da produção, né, e da velocidade, na verdade, na velocidade da produção de colágeno. Por quê? Porque dá energia para o fibroblasto. Então, o fibroblasto é quem vai ajudar ali na produção de colágeno. Como a fotobiomodulação, ela gera energia, né, vai dar energia para essas células, então por isso que vai acelerar. Melhora a oxigenação do tecido, fluxo sanguíneo, diminui o edema e dor. Nós sabemos que o edema dificulta todo o processo de circulação ali na perna, né? Então, com isso, vai dificultar a cicatrização e a dor também, porque a dor ela eleva níveis de cortisol, que dificulta as células de defesa, tá? A desenvolver seus papéis. E exerce um efeito antibacteriano nessas úlceras cutâneas infectadas, tá? Podemos utilizar nas colonizadas também? Pode, tá? E as nossas feridas são colonizadas. Então, quero deixar aqui os meus contatos, tá? O meu e-mail, para caso esclarecimento de alguma dúvida, e aqui a minha rede social. E muito obrigada, desejo muito sucesso e que vocês utilizem esta tecnologia, né, essa terapia de uma forma muito sábia. Muito obrigada.